Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça, saúde e paz. Estamos de volta no nosso programa Razões da Fé. Tivemos um período considerável longe aqui das redes sociais, onde tivemos as atividades de fim de ano, Natal, Advento Natal e a virada do ano, e também férias de janeiro. Nem tanto para mim, mas para o Fabrício, ele que precisou descansar aí com certeza. Mas estamos de volta e vamos retomar a nossa reflexão, o nosso estudo sobre a doutrina da igreja. Seguimos com o catecismo, com a primeira parte. Lembrando que o catecismo é dividido em 4 partes. Nós estamos na primeira parte e vamos falar hoje sobre a queda, ok? Então aqui estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Cristo Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Amém. Muito bem. O número 385 do Catecismo já abre dizendo: Deus é infinitamente bom. Essa é a consciência que a igreja tem, do que Deus se revelou. Ele é bom. Não há nele nenhuma espécie de ranhura, ou não há nele nenhuma espécie de exceção. Deus é bom. Infinitamente bom, e todas as suas obras são boas. Então tudo que Deus fez é bom e perfeito. Mas e o mal? E como entrou o pecado, a ofensa? Como falar sobre os sofrimentos e limites? O autor sagrado do livro do Gênesis se debruça nos 11 primeiros capítulos do Gênesis a responder algumas questões. Dentre estas, o seu criador, a narrativa da criação, e como nesta criação, como essa criação experimentou a experiência do mal. Então nós vamos, nesse momento aqui, no parágrafo 7º, falar justamente sobre isso. Todavia, ninguém escapa à experiência do sofrimento. Volto a dizer, Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. Todavia, ninguém escapa à experiência do sofrimento, dos males existentes na natureza, que aparecem ligados às limitações próprias das criaturas e, sobretudo, à questão do mal moral, que vamos falar um pouco mais sobre. De onde vem o mal? Eu perguntava de onde vem o mal e não encontrava saída, dizia, Santo Agostinho, no seu livro Confissões, lá no livro 7º. Sua própria busca sofrida não encontrará saída a não ser em sua conversão ao Deus vivo. Efetivamente, o mistério da iniquidade, o mistério do mal, como diz São Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, só se explica à luz do mistério da piedade, como vai dizer São Paulo também na sua primeira carta a Timóteo. Isso quer dizer que, para entender o mal, nós temos que contemplar o bem, pois ao professar que Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas, é que nós começamos a compreender como se deu a presença da iniquidade do mal e a partir também desse ato de piedade de Deus para conosco. São luzes que nos ajudarão a entender a presença desse mal. A revelação do amor divino em Cristo manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância da graça, vai dizer São Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 5. Em Cristo nós vemos manifestar o horror da cruz, mas observamos essa gratuidade de Deus, que o Pai dá ao Filho, para que o Filho, morrendo por nós, nos resgate, nos redima e dessa forma, em sua ressurreição, nos autorize à vida nova, à vida em Deus.
Precisamos, pois, abordar a questão da origem do mal, fixando o olhar de nossa fé naquele que somente ele é o vencedor do mal, que é Jesus Cristo, como está posto em Lucas capítulo 11. Uma coisa interessante, fixando o olhar de nossa fé naquele que somente ele é o vencedor do mal. Muito importante isso. É em Cristo Jesus, a partir do mistério de sua encarnação, de sua vida, de seu sofrimento, sua paixão, sua morte e sua ressurreição, é nele, com ele, por ele, é que nós teremos a força para vencermos o mal. Então, o Papa Francisco diz isso, né? Nada de querer enfrentar o mal sozinho. Nada de ficar querendo dialogar com o mal, achando que nós seremos os tais ao ponto de mudar. Não. É no Cristo. É nele que encontraremos a força para conseguirmos um dia extirpar do gênero humano e da criação divina a força do mal. Oxalá Deus, conseguiremos. Usando a expressão de São Paulo, onde o pecado abundou, esteve presente, a graça superabundou. Sempre a graça será maior. Sempre, sempre, sempre. Embora nós fiquemos atordoados, fiquemos inquietos, fiquemos angustiados, fiquemos, às vezes, até desesperados com as situações de iniquidade, com as situações pecaminosa, com as situações tantas que às vezes nós até cremos na falência do bem. Mas não. Mesmo o pecado promovendo tanta sorte de ruídos, o bem silencioso vai sempre vencer. Isso é fé. Isso é exercício de fé. Precisamos ir gradativamente desenvolvendo. Eu realmente não consegui, tentei pesquisar aqui, mas eu li em algum lugar um pensamento, eu não saberia ao certo dizer quem é, então não vou me arriscar, mas só para dizer uma coisa que me marcou muito e que está me ajudando espiritualmente. Toda dúvida já traz consigo um grau de ateísmo. Aquilo me marcou, eu realmente estou tentando buscar a fonte desse pensamento e eu fico assim, toda dúvida traz um grau de ateísmo. O que quer dizer? A minha compreensão, né? Eu compartilho com vocês. É que quando estabelece em mim a dúvida sobre alguma ação de Deus, acaba com essa dúvida negando Deus. Então, eu não creio nele. Então, quando a dúvida me domina, porque existe a dúvida do questionamento, a dúvida da inteligência, do querer saber, do investigar. O Papa fala isso, né? Como nós já vimos, a Congregação para a Doutrina da Fé nos exorta. A gente deve querer saber, deve investigar. A gente deve duvidar, mas abertos à resposta. Quando eu falo dessa dúvida, na dúvida há um grau de ateísmo, é aquela dúvida contumaz, aquela dúvida fechada. A pessoa entende que tem essa dúvida, lança a dúvida, mas prefere viver na força da dúvida a se abrir à força da resposta que vem pela fé. E aí sim há um grau de ateísmo, porque eu me apego à dúvida e não àquilo que Deus está a me revelar na Escritura, na rica tradição da Igreja, no magistério. Daí são as fontes. Isso aí acaba gerando, isso acaba se tornando a fonte do cisma, separação, da apostasia, que é o abandono da fé, ou da heresia, crendo em algo que é contrário àquilo que professa a Igreja. Então, essa dúvida também, que gera algum grau de ateísmo, é a angústia. Quando nós, aprisionados à angústia, quando nós, amarrados pela crise, pelo medo,
pelo desespero, nós ficamos em busca de atalhos e desvios e nos esquecemos que para Deus nada é impossível. É o convite que eu percebi que me foi feito e que eu te convido a fazer também, a buscar, a renovar a confiança em Deus. E mesmo com dúvidas, repito, é normal, nós sejamos abertos, docilmente abertos à resposta pela fé. Então, onde o pecado abundou, a graça superabundou. A realidade do pecado. De início, é bom lembrarmos que o nome pecado significa ofensa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos numa sociedade muito sensível às questões ofensivas. Isso não é errado, não. Por exemplo, piadas que diminuam a mulher. Isso é uma ofensa. Isso é um pecado. Piadas que diminuam pessoas de outra cor que não a minha. Isso é pecado. Isso é ofensa. Com alguém tem alguma limitação, pecado. Com alguém que haja diferentemente de mim do que tange as questões sexuais, é pecado. Por que eu estou insistindo nisso? É porque no trato social, falar de pecado é como se tivesse um discurso medieval, como se o mundo medieval só tivesse trazido para nós trevas, situações ruins, coisa que não é, né? Graças a Deus há um movimento crescente para retirarmos essa pecha, esse defeito que os iluministas colocaram na Idade Média, chamando-a de a época das trevas, 1000 anos de escuridão, né? Porque, segundo eles, a razão não estava presente. Só que nós estamos vendo gradativamente, e que bom, nesse movimento da história, da riqueza que foi a Idade Média. Muito bem. Só que muitas vezes, quando a gente fala de pecado, é como se fosse uma realidade eclesial, dentro de um templo, de um lugar fechado, e na sociedade a gente pudesse falar de outras ofensas. Só que, no fundo, tudo isso é pecado. Olha como é atual a reflexão da igreja. Essas ofensas todas são pecado. Então, a realidade do pecado. O pecado está presente na história do ser humano. Seria inútil tentar ignorá-lo ou dar a esta realidade obscura outros nomes, que eu acabei de falar. Para tentarmos compreender o que é o pecado, é preciso, antes de tudo, reconhecer a ligação profunda do ser humano com Deus, pois fora dessa relação, o mal do pecado não é desmascarado em sua verdadeira identidade de recusa e de oposição a Deus. Se aqui tudo estiver apagado, tudo escuro, eu não vou perceber que eu estou na escuridão enquanto não vier aqui uma réstia de luz. Quando entra, nem que seja um filetezinho de luz, eu nunca vou entender que eu estou na escuridão. Então, se eu conheço a luz, e quando ela me falta, eu percebo que eu estou na escuridão. Se eu conheço a graça e saio dela e experimento o pecado, eu sei. Então, como é importante fazer esses paralelos. E a nossa consciência, porque veio de Deus, porque é dotada por Deus para que sejamos capazes dele, é que nos ajuda a entender que nós devemos crescer e gradativamente sairmos deste campo de ofensa a Deus, a nós e aos outros. E lembrando que este mal é desmascarado e todo mal, ou toda ofensa, ou todo pecado traz consigo uma recusa. Quando eu insisto em diminuir alguém, estou recusando reconhecer a minha fragilidade, a minha pequenez e a minha dependência dos outros. E também uma oposição, porque a criação de Deus tem atrás sempre consigo um aspecto comunitário. Então, quando eu insisto no pecado, quando eu me acostumo com o pecado, eu estou, no fundo, recusando a ação de Deus que visa me ajudar e me
fazer melhor. Então, duas palavras: recusa e oposição a Deus. Por isso, inclusive, que algumas pessoas, alguns grupos, ou algumas etapas da história, grupos sociais muito bem conscientes, rejeitaram a figura de Deus, porque Deus ele é um limite moral que faz com que nós entendamos que não podemos fazer tudo o que pensamos, que devemos viver castamente, ou seja, em equilíbrio. Se a sociedade quer viver eminentemente pelo prazer humano, Deus nunca será bem-vindo. Porque o Criador, que nos criou para o amor, a sua presença acusará o meu ato rebelde, o meu ato de recusa e de oposição. A realidade do pecado, e mais particularmente a do pecado das origens, só é entendida à luz da revelação divina. Sem o conhecimento de Deus que ela nos dá, a revelação divina nos dá o conhecimento de quem é Deus que tem o protagonismo, é Ele que se revelou a nós. Não se pode reconhecer com clareza o pecado e somos tentados a explicá-lo unicamente como falta de crescimento, como fraqueza psicológica, como um erro, como consequência inevitável de uma estrutura social inadequada, etc. Ficamos buscando subterfúgios para explicar por que é que nós somos assim. Por que que nós, sabendo que há elementos bons e positivos, por que que nós, vez ou outra, caímos nessas fragilidades? E aí, esse paralelo é muito importante, porque o autor sagrado, antes de falar do pecado, olha que interessante, antes de falar do pecado, o autor sagrado nos fala de todo o processo da criação, da delicadeza de Deus, do seu cuidado, de sua atenção, enfim. E só depois de tudo isso feito é que se explica o mal como um ato de rejeição a Deus. Quando os seres humanos, na figura dos primeiros pais, Adão e Eva, rejeitaram a luz, eles optaram a viver na escuridão. Somente à luz do desígnio de Deus sobre o ser humano compreende-se que o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas para que possam amá-lo e amar-se mutuamente. Somente à luz do desígnio de Deus sobre o ser humano compreende-se que o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas para que possam amá-lo e amar-se mutuamente. Então, somos livres, Deus assim nos constituiu, e como tais, nós somos convidados na liberdade, nunca por opressão, nunca por imposição, nunca por um ato forçoso. Nós não somos obrigados a amar a Deus, a nós ao outro. É um aprendizado, Deus nos convida a isso, então livremente vamos aprendendo com a graça dele e com esforço pessoal. Só que, vez ou outra, nós caímos neste uso e aí fazemos atos que são vexatórios, pecaminosos. O pecado original. Aqui é uma reflexão teológica, tem um princípio, um pecado original, das origens, que o primeiro de tantos outros. Uma verdade essencial da fé. Volto a dizer, aqui está nos 11 primeiros capítulos do Gênesis, esse pecado fundacional, ou original, ou das origens. Com o progresso da revelação, lembremos que dos juízes, profetas, até chegar Nosso Senhor, essa revelação vai se dando até chegar à plenitude, que é Cristo. Depois de Cristo não há mais revelação. É nele, com ele e por ele. A plenitude chegou e pronto. Com o progresso da revelação, é esclarecida também a realidade do pecado. À medida que vamos entendendo o amor de Deus, é que nós vamos compreendendo os atos pecaminosos. Embora o povo de Deus no Antigo Testamento tenha conhecido a dor da condição humana à luz da história da queda narrada no Gênesis,
não era capaz de entender o significado último dessa história, que só se manifesta plenamente à luz da morte e ressurreição de Jesus Cristo, como diz São Paulo aos Romanos. Então, passo a passo, Deus foi dando a conhecer a sua criatura, aquele momento inicial, original do pecado, os efeitos daqueles atos, e pouco a pouco Deus foi revelando o seu plano de salvação para que nós voltássemos à comunhão original. E só em Cristo é que essa revelação pôde ser plenamente absorvida. Então, Ele é a plenitude. É Ele que vai nos revelar esse amor e essa salvação. Por isso a insistência depois com os apóstolos de não ficarmos apegados à lei mosaica, mas sim à graça que Cristo nos oferece. Porque não adianta seguirmos a lei se não o encontro com o Senhor. São Paulo diz que até Cristo vivíamos sob o regime da lei. A lei era uma pedagoga que ia nos mantendo no caminho. Quando chegou Cristo, essa pedagoga se afasta para que o Mestre se apresente, se revele e que aconteça em nossa vida a sua ação. É preciso conhecer a Cristo como fonte da graça para conhecer Adão como fonte do pecado. São Paulo vai fazer isso em Coríntios. É o Espírito Paráclito enviado por Cristo ressuscitado que acusará o mundo em relação ao pecado. João 16. Ao revelar aquele que é o Redentor do mundo. À medida que o Espírito de Deus nos diz, este é o Cristo, e é Ele que nos morreu por nós e nos salvou, e ressuscitou, é nesta revelação que as trevas são reveladas. Isso é treva, isso é pecado, isso é graça, isso é digno do nosso nome de cristãos. A doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa notícia pela qual Jesus é o Salvador de todos os seres humanos, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos graças a Cristo. Vamos lá. Se há o anúncio da salvação, da redenção, há o oposto, que é o anúncio da perdição. Então, é olhando para Cristo que nós iremos ver os dois caminhos. O caminho da graça e o caminho da desgraça. E algo muito importante que nós temos que ter muita cautela, o movimento humano ao longo da história nos faz ver, e às vezes em mim acontece isso, há um movimento na nossa natureza pecadora, um movimento de querer tomar as rédeas da nossa vida e caminharmos sozinhos, como se nós fôssemos salvadores de nós mesmos ou da situação. Isso aqui é um ato de oposição à nossa fé. Nós cremos que precisamos de um Salvador. Nós cremos nisso. E porque cremos, vamos gradativamente conhecendo e amando esse Salvador e permitindo que Ele age em nós com a sua salvação conquistada a preço de cruz. Só que tem um detalhe. A fé cristã católica, nós vamos ver isso mais à frente, em se tratando da justificação, a fé cristã católica entende que, embora seja um ato gratuito do Senhor, Ele conta com a nossa colaboração. Sim, vamos ficar deitados na rede, né, pedindo um cachorro-quente delivery, lá do cantinho das degustações, e aí ficar parado. Não, temos que cooperar, temos que planejar, temos que nos organizar para que o Senhor encontre em nós homens e mulheres dispostos a querer nos tornar pessoas melhores. Muito bem. A igreja que tem o senso de Cristo, muito bonita essa imagem, diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, ou seja, a igreja, ela pensa como seu divino fundador, ela é movida pelo Espírito do Senhor, sabe perfeitamente que não se pode atentar contra a revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. Para ler o relato da queda,
O relato da queda está em Gênesis 3. Utiliza uma linguagem feita de imagens, porém expõe o acontecimento primordial, um fato que ocorreu no início da história do ser humano. Vamos lá. Quando a gente utiliza uma linguagem feita de imagens, nós temos que ter muita cautela. Eu não estou dizendo que o que está posto nos 11 primeiros capítulos é uma mentira, é uma lenda, uma historinha, história de carochinha. Temos muito cuidado com isso, que é texto sagrado, né? Mito, isso aqui é um mito, tal. A gente tem que ter muita cautela. Isso aqui é o texto gerado num contexto histórico, onde o autor ou os autores sagrados encontraram esta forma para explicitar o processo criacional e o processo da queda e antevendo o processo da redenção. Isso é muito importante. Então, vamos ter... Foi isso assim, tal qual? Foi diferente? Podemos desconsiderar isso? Alto lá. Alto lá. Vamos ter cautela, né? E buscar no senso eclesial, lembra lá do primeiro vídeo nosso? No senso eclesial, fazer a devida hermenêutica, a devida interpretação do que o texto quer dizer. Isso aqui, eu quero reforçar isso. Nós podemos ler e nós podemos entender, segundo os nossos critérios, segundo a nossa capacidade, o que o autor sagrado, auxiliado pelo Espírito de Deus, lógico, nos quis falar nesse momento da literatura bíblica. Mas o que eu vou interpretar tem que estar em comunhão com o que a igreja ensina. Quero reforçar isso. Tem que estar em comunhão com o que a igreja ensina, viu? Porque senão nós nós temos aí uma miríade, milhares de interpretações que não provocam unidade. Ao contrário, provocam só a dissensão e a separação. A revelação nos dá a certeza de fé de que toda a história humana está marcada pelo pecado original, cometido livremente por nossos primeiros pais, como diz o Concílio de Trento, sobre o decreto falando do pecado original. Muito importante isso. No relato bíblico, o tentador se apresenta, né, na figura de uma serpente e lhes apresenta a Adão e a Eva a tentação. E ambos cedem livremente. A serpente não pegou o fruto e empurrou goela abaixo, não. A serpente não os obrigou, eles que rejeitaram, desconfiaram do amor de Deus. Estou falando eles, porque também a história ligou um olhar negativo, como se fosse a mulher a raiz do pecado. Não. Ambos comeram livremente. A Eva e também Adão. Então, ambos pecaram. Os gêneros masculino e feminino experimentaram o pecado. Então, também não está autorizada aqui a ideia de que a mulher é a raiz, a fonte do pecado. Que um homem inocentemente foi seduzido pela mulher e esta o fez pecar. Por favor, né, gente? Vamos ter clareza antropológica, teológica, e vamos ser honestos de que ambos, isso aqui quando eu digo ambos, essas figuras, né, de Adão e Eva, neles o gênero humano livremente rejeitou a Deus, sucumbindo à tentação. Qual é a tentação? Vós sereis como deuses. A tentação até hoje. Quando nós trabalhamos demais, quando nós perdemos os limites, quando nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo, quando nós ficamos frustrados. Enfim, até hoje somos tentados a querer ser
outra coisa que não seres humanos. E há até aqueles e aquelas que não querem ser humanos, desejosos de ser anjos. Cuidado com isso, viu? Anjo é uma coisa, ser humano é outra coisa. E ser humano é algo tão valioso que Nosso Senhor, Filho do Deus Altíssimo, uma das pessoas da Santíssima Trindade, saiu da sua glória e do seu poder e se revestiu de nossa humanidade, para mostrar a nós que quanto mais humanos formos, mais divinos seremos. Que bonito isso, né? Então, ser humano não é um defeito. Deus nos fez humanos. É graça, é bênção. Agora precisamos redescobrir a beleza do humano pleno que Deus criou e que foi atingido em sua natureza pela força do pecado original. E aí nós temos aqui uma explicação do catecismo como se deu essa ação do pecado. Primeiro, a queda dos anjos. Por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus. Gênesis 3, 1 a 5. E que por inveja os faz cair na morte. Sabedorias 2, 24. Ou seja, há na interpretação uma inveja dos espíritos celestiais, de alguns espíritos celestiais, invejando o carinho e a atenção que o Criador dotou os seres humanos. Lembremos que fomos feitos à sua imagem e semelhança. De todo o universo criado, somente nós, seres humanos, nos relacionamos com Deus. E Deus se devota a nós. Então, na literatura do Gênesis, há a explicação de que alguns seres celestiais puros invejaram essa relação. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo destronado chamado Satanás ou Diabo, como está presente em João 8,44 e Apocalipse 12, 9. Satanás significa o adversário, Diabo significa o divisor. E são todos grafados com letra maiúscula, porque a Igreja entende que são uma pessoa. Não é um faz de conta, não. Não é uma ideia de carochinha. Ele existe e a sua missão é nos dividir, é lutar para que nós sejamos contra Deus e a favor do seu projeto de morte. E por isso que o Papa Francisco diz, nada de ficar dialogando, quer um pouquinho de água, um pouquinho de café, não. E o Papa, inclusive, diz, veja como Nosso Senhor tratava Satanás. Afasta-te, cala-te, sai daqui, silêncio. Ele não dizia, vem cá, meu filho. Não. E quando não, oferecia a palavra de Deus. Santo Agostinho tem uma imagem muito bonita. Satanás é um cão feroz, amarrado com a corrente. Quem se aproxima do raio dessa corrente, ele morde. Quem não, passa. Passa. Então, nada de ficar, eu vou agora, eu sou forte, eu sou poderoso, agora vou enfrentar. Muita cautela. Diz próprio Jesus que certo demônio só com jejum e oração. Ok? Muito bem. A Igreja ensina que ele, Satanás, o diabo, tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa, diz o Quarto Concílio de Latrão, no ano 1215, no capítulo 1 sobre a fé católica. Por que sua própria iniciativa? Porque todos os seres que Deus criou, os seres relacionáveis, como os espíritos puros, anjos e nós, seres humanos, Deus nos fez, eles e a nós, livres. Então eles também sucumbiram à vaidade, à inveja e se tornaram opositores.
A Escritura fala de um pecado desses anjos, como vai narrar a segunda carta de Pedro 2,4. Essa queda consiste na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente Deus e seu reino. Só com isso aqui a gente poderia terminar, mas vou dar mais alguns minutinhos. Isso aqui é muito importante. Por que Satanás poderia ser redimido no sangue de Cristo? Poderia. Poderia, não pode. Mas, como a sua ação foi radical na sua raiz e se tornou um ato irrevogável, não é que Deus não queira ou não possa redimi-lo. É Ele que viveu e vive e viverá sempre nessa condição. Diferentemente de Satanás, somos nós, que embora a nossa natureza tenha sido atingida pelos efeitos do pecado original, não por participação, porque nós não estávamos lá no ato criacional, mas por propagação, ou seja, os primeiros pais foram gerando, e foram propagando esse defeito, esse limite. Nós, para termos a força de voltarmos à comunhão, Cristo morreu e nos resgatou. Então, a morte de Cristo, por isso que é um ato livre eu crer nele e acolher a sua salvação. Cristo morreu por todos, salvou a todos, mas eu preciso crer nisso, eu preciso aderir a isso, eu preciso permitir que essa salvação provoque em mim a mudança de vida, no meu sentido mais profundo, na nossa dimensão mais íntima, nesse sentido que há diferença. E é por isso que a pior pessoa, naquele momento último, pode experimentar a salvação do Cristo. Lembremos o texto de Jonas, quando Jonas chega em Nínive, uma cidade terrivelmente violenta, onde todos se gabavam disso, eles se arrependeram. Podemos dizer, não, por que Deus mandou Jonas para Nínive, a capital do Império Assírio? Se o povo era mau, o povo mandou, o povo se converteu. Então, a pior pessoa na nossa linguagem pode se converter se abrir a Deus, se permitir viver no Senhor e permitir que a graça que Ele conquistou a preço de cruz entre na vida e nos mude e nos transforme. Há um reflexo dessa rebelião nas palavras do tentador dita a nossos primeiros pais: sereis como Deus. O diabo é pecador desde o princípio, 1 João 3,8. Pai da mentira, João 8,44. Pai da mentira. Pai da mentira. O caráter irrevogável de sua opção, e não uma deficiência da infinita misericórdia divina, faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Repito, Deus não perdoa o pecado dos anjos, não é porque ele tenha limites, não. É porque os anjos não querem. Esses anjos decaídos, né? Não são os anjos que se mantiveram na fidelidade a Deus e no louvor a Ele. Mas os que decaíram, esses não querem. Não querem. Como bom piauiense, eu poderia dizer, não, eles não querem. Eles têm essa radicalidade. Eles não querem a oferta da misericórdia divina. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens, seres humanos, após a morte, vai dizer São João Damasceno. Isso aqui é muito interessante porque a gente vê muitos discursos duros. Por exemplo, um assassino, né? Ali o assassino que matou um ou várias pessoas, não importa. Morte é morte. Então está lá o assassino, tem a família da vítima e a família do assassino. Ok. Essa pessoa morreu. Então, a família do assassino vem e pede orações.
Podemos orar? Podemos. Ninguém sabe como foi o último instante daquela pessoa. Ninguém sabe, segundo a doutrina católica, o que se deu da morte ao juízo particular. Mas nós não podemos ter um olhar restritivo ao assassino. Não. A oração que vamos fazer, que devemos fazer, é para confortar a família do assassino, para que em seu seio não se estabeleça campo para a revolta e para outras tentativas violentas, e também pela família da vítima. Também temos que ter cuidado e orar por eles, para que, embora se sintam violados e com razão, embora se sintam desrespeitados, atingidos, nessa família não se estabeleça o campo da revanche, da vingança, que é tão forte na nossa natureza pecadora. É importante dizer isso, que Padre Zezinho, grande homem de Deus, diz que também, ao rezarmos pela mãe da vítima, não podemos esquecer que o assassino também tem uma mãe. E aí a gente entra no grande paradoxo da nossa vida, né? Por mais que sintamos raiva, ódio às vezes até daquele que cometeu um estupro, um assassínio, o roubo, etc. Eu não estou dizendo que é fácil dominar esse sentimento. Estou dizendo isso não. Não é fácil não. Mas a gente tem que estar buscando sempre em Deus o equilíbrio. E na oração tentar encontrar aí o caminho, que nem sempre é fácil. Bom, mas falando disso, não existe para os homens, os seres humanos após a morte, é justamente isso, né? Nós não podemos julgar. Há um bom tempo, aliás, pouco tempo atrás, não se rezava pelo suicida. Mas pouco a pouco, a pastoral da igreja foi fazendo entender que devemos rezar por aquelas pessoas que deram cabo de sua vida. Mas, padre, a palavra diz que o suicida, o homicida não entrará no reino do céu? Sim, mas quem sou eu para julgar? Qual foi o instante útil naquela pessoa? Por mais que tenham piadas por aí, dizendo, no céu nós encontraremos Hitler. Quem sou eu para julgar, né? Quem sou eu? A gente tem que ter muita cautela, porque é Nosso Senhor quem diz: a mesma medida que eu usar para medir os outros, será usada para me medir também. A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama de assassino desde o começo. Influência. Ele age tentando nos desviar. O qual chegou até a tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai, como está em Mateus 4. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Por isso que devemos dizer em nome de Jesus eu repreendo. A mais grave dessas obras, devido às suas consequências, foi a sedução mentirosa que induziu o ser humano a desobedecer a Deus. O poder de Satanás, entretanto, não é infinito. Olha aqui. Palavra tranquilizadora, né? Não é infinito. Ele não passa de uma criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Lembra a promessa de Jesus? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode até tentar, mas não vencerão. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino em Jesus Cristo, embora a sua ação cause graves danos de natureza espiritual e indiretamente até de natureza física, para cada ser humano e para a sociedade, essa ação é permitida pela divina providência,
que com vigor e doçura dirige a história do ser humano e do mundo. Permitida? É uma palavra. Deus permite o mal? Essa permissão se dá não no intuito de fazer o mal. Não é Deus quem elabora o mal. Ele permite no sentido de, se escolhemos isso, vamos agora abraçar as consequências disso. E ele permite, porque ele poderia irromper, mas se nós escolhemos, fomos livres por escolher o mal, agora vamos experimentar as consequências desse mal. Mas a providência não deixa de nos assistir. Lembra de vídeos anteriores? Deus não é um relojoeiro que faz o relógio e depois vem e passa para frente. Não. Deus nos criou por amor e por amor nos assiste, vai nos mantendo e nos ajudando em nossa vida de fé. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Aqui quero concluir esse nosso programa. No próximo nós vamos continuar falando sobre a queda, mas justamente para dizer isso. Não vamos botar a mão na cabeça, Fabrício está aqui pensativo e tal. Não, calma. Deus sempre vence. Deus não fica na sua glória com os olhos fechados. Não. Deus está vendo tudo. E Ele intervém, sua providência não nos deixará desolados. Tá bom? Então termine esse programa hoje com calma, confiantes que para Deus nada é impossível. Ele te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.